Toma assento. Irmãos, eu agora vou para a última parte depois nós vamos para a ceia, né? Eu tenho aqui, eu estou assim, muito interessado. Não é que eu sou pregador não, sabe, irmão? Mas eu estou muito interessado mesmo. É que todos nós, está conversando com alguns dirigentes essa semana, e a minha palavra é o seguinte: nós precisamos lutar para ser discípulo e fazer discípulo. Aí você fala, mas qual que é o mais difícil, pastor Antônio? Ser discípulo ou fazer discípulo? Ser discípulo é o maior desafio, porque se você for discípulo, mesmo que você não se preocupe, alguém vai te seguir, viu? Alguém vai te seguir. Falar em discípulo, a nossa sala de oração, ela funciona de segunda a sexta, está aberta aí, das 6 da manhã, e de sábado e domingo tem o culto matutino, está sendo uma bênção. Então prepara o seu momento, você vir passar umas horas com Deus, ou meia hora. Então nós estamos aqui, eu parei aqui, não me lembro o local, mas mais ou menos aqui, nós falamos quando Josué, o povo queria apedrejar Josué e Caleb, porque eles estavam confiando em Deus, que aqui número 14, 9 e 10, disse, e a pergunta é o seguinte, mas o povo, irmão, o povo que era o povo de Deus, o povo que Deus tinha tirado, né, Israel do Egito, esse mesmo povo, quando espiaram a terra, ou uma parte dele, que muitos já tinham morrido, 10 dos espias falaram assim, olha, lá tem gigante, e é um povo assim muito forte, e foi a visão que eles tiveram, nós não vamos poder conquistar essa terra que Deus prometeu para a gente. Está lá em Números 14, versículo 8, 9 e 10. E aí, Josué e Caleb falaram assim, olha, nós podemos conquistar essa terra. Olha, se o Senhor, olha lá, o 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Põe o 9 agora, irmão, versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Quando Josué e Caleb falaram essa palavra, o povo queria que eles fossem apedrejados. Está aí, vocês podem ler o capítulo lá, não vou ler tudo. O povo, então disse toda a congregação que aí ó, é a Bíblia que diz, eu não estou inventando nada. Porém a glória do Senhor a todos os filhos de Israel. Então quando, isso já seguindo a palavra, quando você tem um pacto com Deus, uma aliança com Deus, você guarda a palavra do Senhor, você pratica os ensinos de Deus, o que acontece? Você tem o respaldo de Deus, amém? Já escreve aí, quando eu pratico a palavra, além dele vir e morar em mim, habitar em mim, Inês, você conta com o respaldo de Deus. Você quer mais alguma coisa? Você viu, o povo ia apedrejar os dois, porque acreditou na promessa, e acreditou que Deus entregaria a terra, acreditou que o Deus usaria eles para destruir os gigantes que tinha lá, mas o povo queria que eu apedrejasse, e Deus falou assim, aqueles que acreditam em mim, pode até ser em algum momento, que eu permito que eles sejam apedrejados, queimados, degolados, mas agora não, porque eles estavam num processo de ir para a terra. Então, quando você está num processo, nada fará você parar, porque Deus é com você, amém? Então, eu estou falando
Que confiança é essa? De onde vinha a confiança deles? Segundo Coríntios 3:5. Paulo foi muito claro, ele disse: a nossa capacidade vem de Deus. Segundo Coríntios 2, 12, 9 e 10. Olha que visão, que compreensão, que graça, que maturidade tinha o apóstolo Paulo. Ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. Irmão, cristianismo verdadeiro é cristianismo que tem cruz, é cristianismo que tem aflições e sofrimento, mas diga comigo, é cristianismo que tem prazer em Deus. Então Filipenses 3:13 diz assim: e avançando para as que estão diante de mim. Ele seguia avançando. Então tinha perseguição, tinha luta, tinha sofrimento, tinha os judeus que se levantavam contra ele, mas ele continuava avançando. Então esse exemplo do apóstolo Paulo nos anima cada dia. E Paulo, 10 anos antes de morrer, antes da sua morte, está em 1 Coríntios 15:9, ele diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Aí eu faço uma perguntinha: você consegue perceber humildade nessas palavras? Consegue ou não? Porque hoje nós aprendemos na escola dominical sobre o narcisista, né? Sobre o narcisismo, que é aquelas pessoas que não tem empatia com outros. Ele só acha que ele merece, só acha que ele só acha que ele, entendeu? É o que ele faz. Então, entendeu? Ele não valoriza ninguém, só valoriza a si mesmo. Então, Paulo disse assim: ó, trabalhei muito mais do que todos eles. Olha as palavras dele, 1 Coríntios 15:10. Aí logo ele diz: não eu, mas a graça de Deus. Aí quando chega em Efésios capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: embora eu seja o menor dos menores, olha, o menor dos menores de todos os santos, viu, irmão? Quanto mais você cresce em Deus, mais você fica humilde. Quanto mais você aprende de Jesus, mais você fica manso e humilde de coração. E aqui você pode perceber isso, olha, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E aí, quando chega em 1 Timóteo, ele continua crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, em maturidade. 1 Timóteo, capítulo 1:15, ele diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então ele se vê como o pior dos pecadores. Segundo Coríntios 15:5-17, ele tem a revelação que as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Estou só recapitulando para nós lermos a passagem que eu quero celebrar a ceia. Então, irmão, a Bíblia diz que Deus concede graça aos humildes. Isso está em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Que Deus dá graça a quem? Aos humildes. Quem são os humildes? Uma perguntinha básica. Quem são os humildes? Diga comigo, aqueles que aprendem com Jesus. Esse aprende significa pratica os ensinos de Jesus. Tem um estilo de vida, né, que se tornam parecidos com Jesus, tá? Então são esses os humildes. Agora a Bíblia continua dizendo que ele conduz os humildes na justiça e lhe ensina o seu caminho. Salmo 25, o versículo 9. O que ele faz com os humildes?
Ele conduz, Ele ensina, Ele instrui, Ele guia. Só quem recebe isso de Deus? Digo, os humildes. Então vamos continuando aqui. Só os humildes. O versículo 12 diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Do Salmo 25. Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então, quando o homem teme o Senhor, o que acontece? Eu falei, guardei, já citei os versículos, vou citar de novo. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque eu deixo de andar no meu caminho e passo a andar no caminho do Senhor Jesus. Que foi o que aconteceu com Enoque. Por que Enoque agradou a Deus? Porque quem anda com Deus não anda mais no seu caminho, ele anda no caminho de Deus. Já não busca mais os seus interesses. Ele já aprendeu perder, já aprendeu sofrer, já aprendeu sacrificar e está disposto a morrer. Isso significa o quê? Andar com Deus. Você não vive mais para si, você vive para Deus. Eu poderia citar outros versículos, mas eu vou continuar aqui em frente. Então, em Deuteronômio 5, e o versículo de número 29, Deus disse assim: quem dera, né, Deus falando, que eles tivessem tal coração que me temesse, pois, e guardasse todos os meus mandamentos. Quer dizer, o povo estava falando que guardaria, mas quando Deus olhou, o povo falava da boca para fora. Então, quando eu falo para Deus da boca para fora, Deus não vale nada, para Deus não vale nada, porque Deus conhece o meu coração, e Ele diz que da sinceridade Ele se agrada. Então, continuando aqui, o que a palavra diz, e o Provérbios 15, 33, para você estar marcando, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então, qual é a virtude que precede a honra? A humildade. Provérbios 22, 4 diz assim: o galardão da humildade é o temor do Senhor, e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então, o humilde, ele adquire de Deus, porque ele aprende de Deus, ele passa a andar com Deus, e mesmo que ele perde nesta vida, porque ser cristão significa perder, porque Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, tem que aborrecer o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua família e a sua própria vida. Não é assim? Está escrito lá, 14:6 de Lucas, 14:26 de Lucas, pode ver lá. Então, isso significa que seguir Jesus, você tem que estar disposto a perder, para ganhar. Ele diz: quem perder a sua vida, ganhá-la. Não é assim? Quem perder a sua vida por mim, acha-a. Então vamos continuar aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: e achado na forma de homem, falar que Jesus agora, do Jesus, que ele achou na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, né? E foi obediente até quando? Até a morte, e a morte de cruz. Então veja bem, irmão, por isso que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus. Mas a isso que custou? Ele falou: eu glorifiquei-te na terra, Pai, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Que obra que Deus deu para Jesus fazer? Dormir na rede? O diabo quis que ele trocasse. Falou assim: olha, tudo isso, mostrou o reino do mundo, eu te darei, se você prostrado me adorar. Mas Jesus falou assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá, prestarás culto. Viu, irmão? Como que Jesus ensina a nós que tem que vencer na tribulação, tem que vencer na tentação, tem que vencer no sofrimento, tem que vencer em todas as... Ainda está verde. Para depois ter a exaltação. Aleluia. Acho que está...
Então vamos lá. Em diz assim, olha, Isaías 11, 2 e 3. Você que está marcando aí. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Então, isso está falando que quando eu me deleito no temor do Senhor, eu tenho prazer no Senhor, logo eu chamo a atenção de Deus. Tem um outro versículo em João 3,34, diz assim: aquele que Deus enviou, nós somos enviados de Deus, sim ou não? Jesus falou para os apóstolos e para os discípulos: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, você acredita que você foi enviado de Deus? Nós somos enviados de Deus. Então a palavra diz assim, Jesus falando em João 3,34: aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, Deus não lhe dá o seu Espírito por medida. A este, disse Jesus, disse que Deus nos destina o reino. A quem? Ao humilde e contrito. Então, quando eu sou obediente, isso diz que eu sou humilde. Quando eu sou humilde, Deus me dá o do teu Espírito, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é Deus dentro de mim, certo? E aí, irmão, olha, irmão, e ele fala que dá por medida? Dá sem medida, sem medida. Olha o que a obediência me traz. Ela traz Deus para mim, traz a promessa de Deus para mim, traz a presença de Deus para mim e traz a manifestação de Deus, porque o Espírito de Deus sem medida significa o quê? O Sansão tinha manifestação só. Todas as vezes que ele queria derrubar uma porta, matar um grupo de filisteu, o Espírito vinha e usava ele. Só que ele não tinha temor de Deus. O que faltou no Sansão foi temor de Deus. Agora, a presença só vem quando nós temos temor. E hoje, irmão, há muitas pessoas religiosas, e prega bonito, canta bonito, e um série de coisa. Só que é o seguinte, se você perguntar para Jesus, é que nós não temos tanta intimidade. Como é que está a lista, na tua lista dos convidados que vai sentar na tua mesa, Senhor? O fulano está, Jesus vai falar assim: não conheço ele. Pelo amor de Deus, tão famoso lá na terra, Senhor. Ele é muito famoso. O Rick Jones teve o privilégio de ser arrebatado. E ele tinha na época, tinha um pastor que tinha centenas de livros. Ele era fã dele, ele era assim apaixonado pelos livros dele. Ele amava os livros, amava o pastor. Chegou lá, ele falou assim: olha, eu acho que esse pastor lá no reino, aqui no reino, quando ele foi arrebatado, esse pastor deve estar sentado num trono, porque ele é muito famoso lá na terra. E aí, esse pastor já tinha morrido. E ele chegou lá na visão, procurou nos tronos, infinitos tronos, tronos ocupados, trono vazio, derivado. Ele disse que não viu o pastor. Aí ele perguntou: eu tenho alguma coisa errada aqui. Falou: por que está errado? Você olha, o fulano lá embaixo, centenas de livros, é um homem conhecidíssimo, famosíssimo, poderosíssimo, tudo isso. Eu não vejo ele aqui. Isso aqui é céu mesmo, paraíso? Falou assim: é. Vou te falar uma coisa, ele não se perdeu, mas ele era tão vaidoso, tão orgulhoso de tudo que fazia, que ele foi apenas salvo. Olha ele lá embaixo, está lá só apenas salvo, mas não tem nada quase, entendeu? Falou assim: não acredito. Quando ele voltou, ele escreveu isso no livro, falou assim: gente, se não estivermos fazendo para a glória de Deus, vai queimar tudo, não vai sobrar nada, entendeu?
tudo que você fizer, eu canto sempre o corinho aqui, mas a história, os testemunhos nos ensina que se não fizer para a glória de Deus, você palha, feno, qualquer coisa, menos cobre, ouro ou prata. Que a minha obra e a tua obra vai passar pelo fogo. E se não for cobre, prata ou ouro, ela não vai resistir. Então vamos continuar aqui que eu estou terminando. Vou terminar agora. Você acredita ou não? A minha esposa falou que fica com uma raiva quando eu falo isso. Que ela, se ela pudesse, ela subia aqui em cima do púlpito. Você falou que parou, então nem dá o microfone. Né, amorzinho? Mas daqui 5 minutinhos eu vou. Efésios 5:2. E viviam em amor como também Cristo nos amou. E vivam em amor como Cristo também nos amou. E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Irmão, eu acho isso absurdo do absurdo. Que Ele manda nós viver como Cristo viveu e amou e se entregou. Quem aqui passa nessa peneira? Está disposto aqui, está prontinho para morrer pelos outros aqui? Eu falei ontem para o irmão, num culto, falei, irmão, eu não passo nessa peneira. Ele falou, não, pastor, o senhor não é pastor? Eu falei, e daí? Você passa nessa peneira? Alguém aqui passa nessa peneira? Então você vê o quanto que a gente precisa melhorar. O quanto nós temos, Deus pede, e viva em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Filipenses 4,18, recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, que nós vamos fazer agora para a Bíblia, para Cuba. São oferta de aroma suave em sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, essas Bíblias, por exemplo, viu, Nick? Nós vamos botar o dinheiro na tua mão. Depois, meu querido, quem vai dar conta é você. As Bíblias, quando você botar na mão dos pastores, quem vai dar conta lá também é os pastores. Por isso, irmão, quando eu entrego uma oferta missionária, eu descanso. Porque eu sei que o meu galardão está garantido. Se vai comer churrasco, se vai fazer casa, se vai passear de barco, eu estou pouco ligando. Eu fiz o meu papel. Entendeu? Que na outra parte da Bíblia, eu participei de uma maneira que estava no meu coração, que há muito tempo eu tinha uma vontade de lançar uma semente em Cuba. Entendeu? Dessa vez eu vou participar, não tão abundantemente, porque aquela vez eu tinha preparado muito tempo, né, para dar. Quando se trata de semear a Bíblia, eu fiquei doidinho. Quando eu vi esse camarada, eu falei, meu Deus do céu, era o meu sonho conhecer um cubano. Eu falei, né, era o meu sonho, foi? Para ter uma conexão com Cuba. E aí, ó, hoje nós temos uma conexão com Cuba, para fazer o quê? Para lançar Bíblia. Então, glória a Deus aí, irmão. Ô, irmão, desculpa aqui, irmão. Eu passei aqui, eu já estava falando outra coisa. Quase que eu falei. Ai, meu Deus do céu, irmão. Então, que teme diante de Deus. Olha, Isaías 66:2. Irmão, eu fiz uma mistureba aqui, mas não desconsidera, tá? Eu vi que eu estava lendo aqui, eu passei 2 folhas de uma vez aqui. Ó, esse estimos, né? Destino o reino aos humildes e contritos de coração. Aí Isaías 66 eu estava lendo. E o versículo 2. Que treme diante da minha palavra. Olha, é a pessoa que estou buscando. Qual a pessoa que Deus busca? Que treme diante da quê? A palavra. Salmo 31, versículo 19, versículo 20. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem. Tu os esconderás no secreto da tua presença. Com quem que Deus faz isso? Deus esconde. Eu amo o Salmo 91. Já contei essa experiência para vocês, não vou contar agora. Mas o Salmo 91 é para quem? Para quem?
para quem habita em Deus. Só para quem habita em Deus. E para habitar em Deus, o que eu tenho que fazer? Obedecer os seus mandamentos, temer o Senhor, né? Aprender dele. Então, irmão, olha que coisa linda, ele nos esconde na sua presença. 1 Pedro 5,5: sede sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. 1 Pedro 1,17: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo, versículo 18, que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que foste comprado, né? Mas que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver. Nós somos comprados com o que mesmo? Eu fecho aqui, eu paro aqui, daqui com o que nós somos comprados? Olha, deixa eu guardar aqui meu caderno, segura aqui, guarda aqui. Eu vou só contar uma historinha aqui, que eu prometi domingo que eu ia contar uma historinha do Abraão, não ia? Você só 22, nasce o Isaac, porque nós vamos celebrar a ceia. Nasce o Isaac, preste muita atenção, isso dá muito tempo de meditação, muito tempo. Gênesis 22, nasceu Isaac. O Isaac era a promessa de Deus na vida de quem? Do Abraão. E nasceu, ele tinha quantos anos quando nasceu Isaac? Quantos anos tinha Abraão quando nasceu Isaac? 99, diga 100 anos. Aí, irmão, escuta bem, olha, esse negócio aqui é muito sério, você guarda aí, você pensa, é muito para nós tomar ceia aqui, bem tranquilo, na paz, mas guarda esse negócio aí. O Abraão era um homem de altar, sim ou não? Claro, hein, Léo? Era um homem de altar? Claro que era um homem de altar. Era um homem de altar? Era um homem de altar. Só que quando cumpriu a promessa, que nasceu Isaac, ele ficou tão alegre, o velhinho ficou tão alegre, tão eufórico, tão assim, que a gente também fica, olha, irmão, presta atenção, o maior problema não é quando você está buscando a benção, é quando você recebe a benção. Você recebe a benção, você quer fazer o quê? Festa. Preste muita atenção, que isso, se você é filha ou filho de Abraão, Deus te pega lá na curvinha também. Preste muita atenção. Ele fez, em vez de ele fazer o altar e sacrificar um cordeiro para Deus, que o menino tinha nascido, o que o Abraão fez? Uma festa. Você vê que o pai da fé também teve os seus, né, momentos. Fez uma festona, imagina que alegria, festou e festou. Então você tome cuidado na hora que você receber sua bênção, com a sua empolgação, com as suas alegrias. Esquece de dar glória para aquele que é o rei da... Aí passaram-se 14, 15 anos. Quantos anos tinha Isaac quando foi oferecido? Mais ou menos 16 anos, né? Chegou um dia, porque Abraão era o quê? De Deus? Amigo. E amigo troca ideia. Deus um dia, sempre olhando lá o Isaac no coração do velhinho, o velhinho alegre. E o velhinho amava o Isaac. E o velhinho curtiu o Isaac. E Deus em segundo plano, entendeu? E Deus olhando aquilo. Você pensa que isso foi só com Abraão? Em Cida. Em Sidney. Você acha que isso, Deus fica observando o coração só naquela época de Abraão? Hoje Abraão está lá com ele, pai da fé, cumpriu. Hoje nós ficamos na boa. Tá? Com nós hoje é diferente. Certo, Samuel? Hein, Nailza? Hoje eu recebo a bênção, eu comemoro, eu vou para a churrascaria, aleluia, chamo os irmãos mais chegados. Ó, irmão, hoje é por minha conta, né, Areli? E Deus só está... Aonde que Deus está de olho? Tem um negócio lá dentro no espírito. Você olha, chorou, pediu, implorou, esperou, e eu dei. Olha o que ele está fazendo. Festa. Não é pecado fazer festa, tá? Não é pecado fazer festa. Deus é um Deus festeiro, o povo de Deus é festeiro. Mas antes da festa, o que tem que vir, Vitor? O que vem?
Altar. Primeiro tem que vir o altar antes da festa. Senão, lá na frente, Deus pega você e fala: vem aqui. Se você for amigo de Deus, e Deus sou teu amigo, né? Porque amigo de todo mundo ele é. As pessoas não é amigo às vezes dele. Então ele falou assim: Abraão, vem cá. Abraão, estou empolgado com aquele moço bonito, imagina, uns 16 anos, 15, 16 anos, o menino era uma joia de homem, você imagina, né, irmão, naquele tempo, saúde, entendeu? Como é seu nome? Alexandre, você imagina, o velho de 100 anos tem um filho, depois o homem estava com 115, 116 anos, um moção bonito, e ele, você imagina, né? Aí Deus, vamos dar uma voltinha, Abraão, vamos bater um papo, porque Deus era amigo de Abraão, e Abraão era amigo de Deus. Abraão, tem uma coisa para te falar. Pode falar qualquer coisa, já cumpri a promessa, estou feliz, estou realizado, entendeu? Agora o meu filho, né? Então ele falou: não, mas não é sobre o filho que a gente vai falar, sobre o filho que nós vamos conversar, Abraão. Tudo bem, que o senhor vai... O que vai acontecer com ele? Ele vai casar, eu sei que ele vai casar, vai ter muita descendência. Deus falou assim: então, mas não é bem isso que eu quero conversar com você não, você sabe que você é meu amigo, eu quero te pedir uma coisa. Pode pedir, peça se o senhor quiser, que o senhor nós já caminhamos, tanta coisa que eu já dei para o senhor, entendeu? Tantas coisas que tinha acontecido, Deus falou assim para ele: só que eu quero que você me ofereça um sacrifício que você está me devendo. Tudo bem, sem problema. O sacrifício para o senhor é comigo mesmo. Tem 2 ovelhas, faça um altar. Ele disse: não é assim não. Eu estou querendo um sacrifício que é o teu filho, o teu único filho. O velhinho desmontou. O velhinho desmontou, perdeu a fala. Brincadeira, tem hora. O senhor, isso é um absurdo que o senhor está pedindo para mim. Isso não tem nem lógica. Isso não é coisa que um Deus maravilhoso como o senhor faz, justo, santo, verdadeiro. Ele disse: é meu amigo, você vai caminhar 3 dias, eu vou te mostrar um monte, entendeu? E você vai lá sacrificar o seu filho. E não teve acordo, no outro dia cedinho ele levantou para oferecer o filho. Quando você é amigo de Deus, que ele te pede, você nem questiona. E foi. Você imagina que caminhada de 3 dias teve o Abraão? Você tem ideia? O menino conversando: se eu matar meu filho, o cutelo, a lenha, os criados, entendeu, menina? E olhando para aquele moço bonito, disse: como é que eu vou fazer? Eu vou matar esse menino? Ai, Deus, que absurdo. Eu acho que eu não entendi direito. Fala de novo. E Deus: não é isso mesmo. Tem que sair do seu coração. Tem coisa que está no nosso coração, viu, Rafael? Que só Deus sabe. Chega um dia, ele fala assim: hoje eu vou arrancar. Hoje eu vou arrancar. E ele é muito Deus para arrancar, irmãos. E ele arranca do jeito dele, que não é. Eu vou te falar uma coisa para você. Então, fica aqui essa introdução. Um dia nós falamos mais sobre isso. Quando você receber algo de Deus, você saber que é bênção, primeira coisa que você tem que olhar, para onde? Nunca esqueça disso. Olhe para o altar. Aí você fala: mas aqui o púlpito da igreja não, o altar da sua vida. Chame Deus, na verdade, e fala: Deus, eu quero agora conversar com o Senhor me deu, né? Tudo que eu tenho veio do Senhor, né, Derivaldo? Derivaldo, você estava correndo no sonho, Derivaldo. E eu gritava: por causa da obediência, Deus proveu o cordeiro. Mas se ele tivesse oferecido o cordeiro quando o menino nasceu, seria diferente. Mas quem garante? Irmão. Isso tem interpretação, revelação da própria palavra. Sabe por quê? Se você é um amigo de Deus, que faz altar em todas as estações da sua vida, você pula uma, Deus fica esperando. Lembra do Jacó da pedra? Passou anos e anos. Um dia Deus falou assim: Jacó, Jacó, disse que é. Estou esperando. O que, Senhor? Tanto tempo, as coisas mudaram, os tempos mudaram. Ele disse: você falou que faria uma casa, não foi?
Está lá a pedra, cara. Que Deus não esquece quando nós voltamos uma coisa para Ele. Mas também Deus observa quando eu não estou muito interessado em honrá-lo. Entendeu? Quando eu estou empolgado, né? Que a gente se empolga mesmo. Vamos celebrar a ceia? Vamos celebrar a ceia? É um memorial. Vem cá, os pastores, pega os utensílios aqui da ceia. Grave isso aí, pense nisso. Ô irmão, eu queria só 2 testemunhos, que eu não fico sem palavra, de alguém que está ou deixando de fazer, ou fazendo, enquanto os pastores vêm aqui na frente. Quem tem um testemunho? Quem tem um testemunho? Ah, você tem, vem aqui. O que aconteceu, ou que deixou de acontecer? Explica para... Eu não sei que você vai falar. Fala alguma coisa, o que aconteceu? Amém. Sim, com tudo que o pastor vem ensinando, para a gente buscar mais o Senhor e exercitar a nossa fé. Uns dias atrás a gente teve uma situação que a gente precisava de dinheiro, né? Era uma situação financeira. E aí a minha primeira reação, eu pensei em muita coisa, o que fazer, busquei soluções, mas quando eu vi que não tinha nada, a primeira reação que eu tive foi, vou chamar o meu pai, né? Vou conversar com ele ali e tal. E mandei uma mensagem para ele, e nesse tempo que ele demorou para responder, eu pensei, né? Lembrei de tudo que o pastor vem falando. Falei, não, vou crer em Deus, que Ele é de fato o nosso supridor, enfim. E no mesmo dia, uma pessoa entrou em contato com a gente, queria nos abençoar, e nos deu 10 vezes o que eu pediria para o meu pai. Aleluia! Meu Deus do céu, tá vendo, irmão? Ele lembrou do quê? Do que ele lembrou? Ele lembrou da palavra, gente. Por isso que tem que esconder no coração, entendeu? Na hora que precisa, tem o que aonde a palavra? Olha, colocar a palavra em... Vou repetir de novo. Colocarmos a palavra em prática.